Não está. Tá bom? Depende do meu auxiliar lá. Pedi para que o Guilherme lesse o livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do 1. E você deve ser estranhado, né? Hoje é o Dia das Mães. E nós vamos ler Gênesis, né? Capítulo 1, a partir do... Capítulo 12, a partir do 1. Na verdade, eu queria falar sobre as mulheres. Parabéns para vocês. Porque toda mulher almeja ser uma mãe. Certo? E pelo menos deveria, é o plano de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, o plano deles era filhos, para que se tornassem filhos de Deus. E nós vemos no capítulo 12, uma mulher corajosa, uma mulher lutadora, uma mulher diferenciada. Nós vemos Sara. Tirar? Eu sigo o que o meu mestre manda. Nós vemos Sara fazendo o seguinte: a obra, a lei, o mandato, a ordem veio para Abraão. Abraão recebeu de Deus, não Sara. Sara é muito corajosa, porque o marido dela chegou para ela e falou: arruma suas coisas que nós vamos sair. Mas sair para onde, marido? Perguntaria a todo mundo, né? Não sei, só sei que Deus mandou nós sairmos. Mas marido, quem é esse Deus, marido? Eu sou da terra, ela era da terra de Ur, dos caldeus, acostumado com os costumes dos caldeus. Agora Abraão chega para ela e fala: arruma suas coisas aí que nós vamos embora, nós vamos para o deserto. Sara não pensou duas vezes. Sara podia discutir com Abraão, podia ficar com o pai dela, mas não. Ela seguiu com Abraão. Se Abraão é chamado de pai de todos em Israel, se Abraão é chamado de pai de todos em Israel, Sara é a mãe. Porque eles são casados. Se um é pai, o outro é mãe. Mas Sara, preste bem atenção, ela tinha 65 anos quando saiu. Abraão tinha 75. Olha a complicação. Era uma senhora já idosa e não tinha filhos. E se não tem filhos, vou ficar na casa do meu pai. Abraão, vai sozinho, Abraão. Se vira lá, arruma aí uma concubina, arruma outra mulher, mas eu não vou. Grandes mulheres se mostram na hora das necessidades. E Sara foi uma grande mulher. Sabemos que na Bíblia o sonho de todas as mulheres, pelo menos na Bíblia, era ter filho. Por quê? Porque ter filho é assemelhar-se a Deus, dar vida a algo que não existe. Quando uma mulher gera uma criança dentro de si, ela está gerando uma vida que ela e o marido deram início. É como se formular um ser novo. E é interessante que a criança que nasce, ela é independente do pai
e da mãe. Tanto é que o pai e a mãe às vezes têm uma doença, o filho não pega. Por quê? Porque vocês estão se assemelhando a Deus, criando um novo ser. Grande é esse mistério. Né? Interessante que Sara, você vai comigo? E nós vamos para a casa de quem? Vamos morar onde? Você vai morar em tendas, sem água, sem lugar para lavar roupa, sem lugar para descansar. Mas Sara confiou em seu marido. E confiando em seu marido, ela confiou na mensagem do nosso Deus. Por quê? Como o irmãozinho bem leu, aquele que te abençoar, Abraão, eu abençoarei. E aquele que te amaldiçoar, Abraão, eu amaldiçoarei. Sara, ela abençoou através da sua obediência Abraão. E ela ganhou o quê com isso? Depois de idosa, ela ganhou a promessa de Deus de que ela teria aquilo que ela mais desejava, que era um filho. Uma pessoa que casa novinha e fica esperando até quase 70 anos para ter um filho. Mas lembre-se da promessa de Deus. Aquele que te acompanhar, aquele que for fiel a tu, eu te abençoarei. E nós vamos ver um joguinho aí, porque é muito interessante, que Ló saiu com Abraão. E Deus falou, aquele que te abençoar, eu te abençoarei. Ló falou assim, eu quero essa bênção. Eu quero a parte dessa bênção. E nós vamos ver mais tarde essa bênção se cumprindo. Mulheres que lutam, mulheres que são valorosas para Deus. Sara ganhou o presente por ser fiel. E menos duvidando, mas eu já sou velhinha. O anjo fala, não ria, Sara. Deus é um Deus do impossível. Não existe nada impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Ok? No livro de Pedro, de 1 Pedro 3,6, diz que Sara, vocês são filhas de Sara. Mas ele fala, vocês têm que ser filhas de Sara na obediência à palavra de Deus. Ele diz, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós tornarem ser filhas, praticando o bem e não temendo perturbação. Vocês, mulheres maravilhosas, tornem-se pequenas Saras para herdar as bênçãos que Deus reservou a vocês. Bênção que só uma mulher dedicada poderia ter. Em todo lugar, Sara acompanhou Abraão. Se fôssemos falar das mulheres maravilhosas, das mães maravilhosas que estiveram na Bíblia, nós iríamos passar aqui o dia todo. Então, nós vamos falar de mulheres, algumas mulheres da Bíblia. Algumas mulheres que se tornaram mães valorosas, mães guerreiras, mães corajosas. Eu gosto muito do livro de Ruth. E a Jane é testemunha, né? Eu li umas 3 vezes, estudei, e até dei aula de Ruth. Por quê? Porque se você vê o contexto de Ruth, se você a história de Ruth,
você fica apaixonado pela vontade de Deus de fazer completar o teu plano. Ruth era moabita. Vocês conhecem o povo de Moabe? Eles vêm de Ló. Interessante, né? Ruth vem da geração de Ló. Lembra que eu tinha falado da promessa? Que Deus havia feito uma grande promessa: aquele que te abençoar, eu te abençoarei. Deus não esqueceu da coragem daquele homem, que quando Abraão falou, eu vou, porque Deus mandou. Opa, então eu estou junto. Se Deus mandou, eu estou junto. Porque tem coisa boa aí. Por que você deve ser corajosa? Por que você deve ser corajoso? Porque quando Deus fala, reúnam-se como congregação, lutem pelas suas bênçãos. Opa, se Deus falou, Ele cumpre. Ele manda, eu faço. E a moabita, ela vai se casar, né? E uma das coisas célebres, uma das frases que vai ficar para a história de quem estuda o livro de Ruth, é o do capítulo 1, versículo 17. É o que faz a diferença na nossa vida. Eu gostaria que fizesse a diferença na vida de todo mundo, inclusive das mulheres. Porque quando Ruth vê que não tem saída, quando Ruth vê que ela poderia voltar para os pais dela e viver feliz com seus deuses, Ruth consagra a profecia de que tudo o que você faz de bom para Deus, Deus cumpre. E ela então, quando Noemi fala, Ruth, minha nora, minha querida nora, eu não tenho mais filho para dar para vocês casarem. Cada uma volte para os seus pais, para a sua família. Eu estou só. E provavelmente eu vou morrer. Porque naquela época, quem era o provedor era o marido. Era o homem. Não adiantava você ter terra. Não adiantava você ter bens. Os bens eram tudo transferidos para o herdeiro mais próximo. Mas Ruth pensou e agiu quando ela fala, Noemi, onde você ficar, eu fico. Onde você morrer, eu morrerei. E interessante, ela fala, se eu não cumprir isso que eu estou falando, que Deus me mate. Porque o seu Deus é o meu Deus. Olha, coisa linda, né? Ela deixou os deuses pagãos embora, longe, e falou assim, agora eu faço parte dessa promessa. Vocês querem uma mulher mais corajosa do que essa? Essa mulher não merece um prêmio, não merece ser cumprida a promessa de que aquilo que você fizer de bom, Deus honra e faz também. Morrerei eu aí e serei sepultada. Faça ao Senhor o que bem lhe aprovar, se outra coisa não seja a morte me separar-me de ti. Que mulher, hein? Que dedicação numa época de escassez, numa época de fome, numa época de falta de esperança, ela
vai se declarar pertencente ao povo de Deus. E impõe uma condição: deixo para Deus fazer de mim o que Ele quiser, se eu não cumprir o que eu estou falando. Grandes mulheres, grandes mães. Uma Sara abandonando tudo. E nós vemos uma Ruth abandonando tudo e ficando do lado do povo de Deus. Interessante que Ruth, ela vai casar com Boaz e ter um filho que chamava Obed, né? E depois Obed vai ter Jessé, e Jessé vai ter Davi. Ruth, as bênçãos de Ruth não tiveram tamanho, porque dela veio Jesus Cristo. Olha como Deus é bom. A mãe que passa dias, às vezes, cuidando de uma criança à noite, e Deus olhando para ela e falando: essa é merecedora, porque sofre, né? Eu lembro quantas vezes Janete levantava para cuidar das crianças, levar para a escola, trazer. Mulheres que fazem a diferença. E Ruth fez a diferença para todos nós. Ela não fez só para as mulheres, ela fez a diferença para todos nós. Uma grande mulher, uma grande mãe. Uma grande mãe que deixou a nora muito feliz. Porque quando ela apresenta o filho para Noemi, Noemi abraça e fala: olha, esse eu vou cuidar com todo o carinho do mundo. Porque eu pensei que tinha acabado a minha vida. Interessante que Noemi, quando chega na cidade dela, falam para ela, não, meu nome é Amarga. Por quê? De mim não vai sair nada, não vai sair geração nenhuma. E de repente, ela tem um netinho no colo. Né? Não você, netinho, mas já tem um neto no colo. Ok? E para nós falarmos sobre uma outra personagem, né, que fez a diferença, nós vamos lá no livro de Mateus, uma outra que é uma mulher diferenciada que se tornou uma mãe exemplar. Quatrocentos anos de silêncio e Deus sem falar com o povo dele. 400 anos não é 4 dias e não é 40 dias. E um dia, uma moça que ainda não tinha conhecido o homem, uma jovem, ela recebe a notícia de um anjo, né? E fala para ela se preparar, que ela vai ter um filho. E olha o susto dela. Né? Mulheres corajosas. Sabe, para ser cristão é preciso ser corajoso. Né? E nós vemos na Bíblia mulheres corajosas. E está recheado de mulheres corajosas na Bíblia. Mais do que homens. Vergonha, né? Você pode ver aqui a quantidade de homem e a quantidade de mulher. As mulheres são guerreiras. As mulheres são corajosas. Né? Elas modificam a vida de um homem. Elas elevam o homem ao alto grau. Porque elas têm uma força interior que Deus deu, que é um mistério. Né?
Nós vimos o caso de Maria. Então, que jovem recebe a grande promessa. 400 anos atrás, ela poderia falar, não, o que é isso? O que os grandes professores da lei, sacerdotes, falaram, esse aí não é Jesus Cristo, faz 400 anos já, ele não veio e não virá. Mas ela, quando ela recebeu a notícia, ela de imediato, ela falou, faça-se a vontade de Deus. Mas minha filha, você pensou direito? Faça-se a vontade de Deus, você é virgem, ia casar, está noiva, preparado tudo aí, o que seu marido vai falar? E ela, faça-se a vontade de Deus. O que é a primeira coisa que uma mulher guerreira faz? Faça-se a vontade de Deus. E ela concebeu um filho e que se tornou o nosso Salvador. O nosso herói, aquele que não poupou a própria vida para dar em favor de nós. Mas isso aconteceu por quê? Porque teve mulheres corajosas que criaram filhos bem criados para que se completasse a promessa. Se Sara falasse, não, vou ficar em casa, não teria. Se Ruth falasse, não, vou para os meus deuses, não teria. Se Maria falasse assim, não vou me comprometer com isso, não teria. Mas e as outras? Que diremos de outras mulheres que foram heroínas, que fizeram a diferença e fazem a diferença até hoje? Falamos do Novo Testamento, grandes mulheres que fizeram a diferença. Que mulheres? Maria, mãe de Jesus, Dorcas, Lídia, e outras mulheres. Uma das coisas que nós não notamos, mas Lídia fez a diferença na vida do apóstolo Paulo. Paulo atravessou a Ásia todinha, subiu para a Macedônia, foi até Corinto por 3 vezes, porque ele tinha uma grande mulher que mantinha ele nas suas viagens. Olha que coisa linda. Paulo não ficava falando nas pregações sobre essa grande mulher, mas ele sabia que quando precisava, ela era uma mulher grata. Grata por quê? Porque Paulo mostrou o caminho da salvação para ele. Nós também temos nossas Lídias, nossas Saras, nossas Ruths, que fazem a diferença. Às vezes a gente está orando a Deus porque com essa situação que nós estamos passando, é uma situação muito difícil, onde todo mundo quer se esconder, a gente vê surgir pessoas maravilhosas que falam, não, eu estou contigo, o que é que vocês precisam? Meus irmãos, grandes mulheres se tornarão grandes mães. E grandes mães serão abençoadas por Deus em todo o seu caminho. Interessante isso aí, né? Deus é um Deus que cumpre o que promete. Deus não falha na sua promessa. E a gente repete o livro de Gênesis, que é maravilhoso, né? Abençoarei os que te abençoarem. Abençoarei os que te abençoarem. Fazer a vontade de Deus é trazer bênçãos para a nossa vida. Fazer a vontade de Deus é criar forças e não ligar para você mesmo.
porque Deus é fiel. Ok, igreja? Acreditam que Deus é fiel? Amém? Que continuemos assim. Obrigado.